Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Mais um conteúdo, que Deus vem identificar através, da palavra de Deus nesta noite para tua vida. Quero estar falando um pouco do fracasso na vida de nós. E um exemplo que eu estava analisando que diz, o exemplo do Paulo, o grande apóstolo, que ele nos simplesmente deixou assim, ó. Deixe as coisas para trás, ficaram e avance para aqueles que diante de nós estão. Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Então, simplesmente nós devemos perseverar em oração em todo o tempo, até a força do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Porque a oração pode nos proteger do maligno, que está em Mateus 6 e versículo 3. Porque os filhos de Deus devem clamar contra o pecado e o povo justiça, que está em Lucas capítulo 18 verso 7. A oração perseverante é considerada como a fé, que está em Lucas 18 e 8. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento de oposição diabólica às orações dos fiéis, que está em 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1. Por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixaram de ter uma vida perseverante em oração, que está em Mateus capítulo 3 e versículo 22. A perseverar na oração para Deus trespeça fazer a justiça, que está em Lucas capítulo 18 versículo 3 e 8. E eu quero, deixar isso aqui, como o apóstolo Paulo se dedica a um parágrafo a listar, as dificuldades, problemas, sofrimentos, fomes, nudez, perigos e mortes. Essas são as piores dificuldades de que esperamos escapar. Porém, Paulo declara o valor, mas em todas essas coisas são mais que vencedores, porque aqueles que nos amou, que está em Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37. Todavia, Paulo afirma: nós somos sujeitos a passar por essas dificuldades, sim. Nós somos sujeitos a passar por tribulações, por passar por problemas, E infelizmente nós estamos vivendo, uns tempos de amargura, Tempos onde que a raiz de amargura está crescendo muito em coração de muitos. E os frutos, está evidentes. Porém, diante de Deus, uma coisa é ter motivo e outra completamente diferente é ter ação. A Bíblia nos diz: tendo cuidado para que ninguém se prefira da graça de Deus, e de que nem raiz de amargura, portanto, fosse perturba, e por ela muitos sejam contaminados. Uma raiz de amargura tem o poder de nos perturbar e de contaminar ao outro, porém opera quando nos privamos de graças de Deus. Está em Hebreus capítulo 12 versículo 15. Mas não desiste, lute, porque como Salmos, capítulo 51 versículo 11, Davi cresceu como seu fracasso, compreendeu os segredos de ter Deus como Senhor de toda a sua vida e percebeu que dependia da presença do Criador diariamente. Aprender com nossas fraquezas é a chave para o crescimento espiritual. A Bíblia nos chama a confessar o nosso pecado. Se confessamos o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Se você confessar seus pecados diante dos homens, Deus será justo no grande dia na vida de vocês. Insiste, como Davi, um homem lá no pasto, mas mesmo assim cometeu adultério, e ele se humilhou, ele se arrependeu, ele teve as fracassos. Nos dias de cada um de nós. Eu tenho meu fracasso, você tem seu fracasso, você tropeça com uma pedra, mas Deus é fiel para estar recompensando e te ajudando. Fico com esses versículos que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês, tá? Muito obrigado, Deus abençoe.